A Cidade Conference apresenta Leila Paz. Servindo em sua igreja local há 26 anos, Leila Paz é líder da igreja da cidade, ao lado de seu marido, o pastor Carlito Paz. Cofundadora da Rede Inspire de Igrejas e da Rede de Igrejas da Cidade, Leila é mestre em teologia com ênfase em aconselhamento pastoral e também mestre em saúde mental. Apaixonada por pessoas, Leila tem preparado líderes estáveis em sua mente e em seu espírito e levado a sua igreja a desenvolver uma cultura pastoral de amor e discipulado. Vamos receber com muita alegria e uma grande salva de palmas nossa preletora convidada, Leila Paz. Deus é bom, né? Deus é bom demais. E Ele ajuda tanto a gente, nos dá tantos privilégios e alegrias. E um deles, para mim, é uma honra mesmo poder conversar contigo sobre uma das coisas que mais tem apaixonado o meu coração para a gente, como família do céu, que é a saúde mental. Eu tenho tido um privilégio, assim, dado por Deus mesmo, de estudar isso um pouquinho mais, de me aprofundar nisso um pouquinho mais. E hoje, eu queria ter contigo uma abordagem um pouquinho diferente sobre a nossa saúde mental, sobre a saúde mental da nossa igreja, das pessoas que nós amamos e o nosso papel, né, diante desse desafio tão gigante que a gente está enfrentando hoje. A pandemia foi um fenômeno que disparou o agravamento, né, dos problemas na saúde mental da humanidade inteira. Várias questões envolvidas. Uma delas é o senso de total insegurança. A pandemia, ela registrou um fenômeno na nossa mente, no nosso coração. O de que qualquer hora, de uma hora para outra, todas as coisas que nós conhecemos podem ser retiradas. Muito rapidamente a gente foi fechado em casa, nós não podíamos viajar, nós não podíamos ir aos lugares que a gente ia, a igreja foi fechada de uma hora para outra. O nosso ambiente ele foi retirado muito rapidamente. Isso traz um senso de insegurança. E pensa numa coisa difícil para nós, o senso de insegurança. As questões também de medo, né? A pandemia registrou muito profundamente o medo na população do mundo inteiro. A gente ficou receoso de ficar doente, de morrer, mas também de ver o nosso mundo mudar radicalmente e todas as coisas que a gente conhece. A pandemia, na verdade, revelou também problemas mentais que já vinham em andamento e ela disparou, agravou de uma maneira muito forte essas situações, especialmente de ansiedade, que é mesmo uma preocupação com aquilo que virá, ou a depressão, que traduz uma falência, uma desistência, como se não adiantasse mais caminhar ou realizar, ou algumas coisas assim, porque as coisas mudam rapidamente e transformam o que a gente construiu de uma maneira muito brutal. Mas o que acontece, gente, é que as coisas de saúde mental, as situações danosas para a saúde mental, elas já vinham em andamento nas culturas há muito tempo. Como eu falei, a pandemia foi um disparador. Tendo em mente esses cenários e panoramas que a gente está vendo hoje, esse profundo agravamento das questões de saúde mental, eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre raízes disso tudo. Tendo conhecimento das raízes disso tudo, a gente tem um pouco mais de ferramentas para poder acessar e trazer cura para a saúde mental nossa e também das pessoas que a gente ama
em especial trabalhar mesmo intencionalmente sobre isso na nossa igreja. Eu quero partir de algumas premissas. Eu encontro na palavra de Deus, no Salmo 16:11, a seguinte oração ao nosso Deus: Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. Quando nós falamos de saúde mental, nós estamos falando de um estado do ser humano profundamente encaixado, colocado naquilo que Deus fez a gente para ser e viver. Como o Salmo nos diz, o Senhor nos traz vida, alegria plena, eterno prazer. Essas são as coisas que nós estamos vendo serem perdidas e que nós queremos recuperar e restaurar. Em 2 Pedro, 1º capítulo, verso 3, eu leio que o seu divino poder nos deu todas as coisas que nós necessitamos para a vida. Para a vida. O que eu estou lendo aqui? Eu estou lendo que eu já recebi. Eu estou lendo aqui que eu já recebi. Continua o versículo: por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Quando a gente está falando de saúde mental, nós estamos falando de receber o que já nos foi dado, de aceitar quem nós fomos feitos para ser. 2 Pedro 1:8. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em suas vidas, elas impedirão. Pensa numa coisa poderosa que a palavra de Deus é. Elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Pensa numa situação real, atual hoje. Muitos de nossos queridos, muitos das nossas ovelhas, inoperantes e improdutivos. E a palavra de Deus nos dizendo que as qualidades que Deus nos deu, existindo em nós, crescendo em nossa vida, vão nos impedir disso, aleluia! Glória a Deus! Provérbios 10:17 diz que o temor do Senhor prolonga a vida. Eu fico tão agradecida ao Pai, porque são realidades tão extraordinárias. O temor do Senhor prolonga a vida, mas a vida do ímpio é abreviada. Nós estamos vendo isso acontecer. Faz sentido para vocês, gente? E finalmente, eu preciso que você lembre do que o Senhor nos disse em João 10:10. O ladrão, ele vem para furtar, matar e destruir. Na minha versão, o versículo diz: o ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. Agora Jesus, Ele veio para que nós, gente, nós tenhamos vida e a tenhamos plenamente. Então, diante dessa situação toda, de problemas de saúde mental, de crise, de pânico, de ansiedade desmedida, de depressão que está prendendo as nossas ovelhas nas suas camas, os tornando inoperantes, nós precisamos lembrar: a palavra de Deus sempre teve e vai continuar tendo as nossas respostas e as nossas estratégias diante dessas circunstâncias. Nós vamos
estudar, nós vamos nos preparar, nós vamos usar as ferramentas que nós temos disponíveis. Mas, gente, para falar de saúde mental, a minha saúde mental, a sua saúde mental, a saúde mental dos nossos queridos, das nossas ovelhas, nós precisamos falar de aceitação e de identidade. A nossa saúde começa ali, em respeitar o que o Senhor disse, fez e falou. Eu tenho sido incomodada pelo Espírito Santo de Deus a respeito desse verbo. O verbo é aceitar. Nós, como seres humanos, nós temos uma dificuldade imensa em aceitar. Nós queremos pensar, nós queremos decidir, nós queremos escolher, nós queremos tudo menos aceitar. E a sociedade toda, todas as culturas no mundo inteiro, elas empurram os homens nessa direção. Seja focado em você, pense em você, o que você quer é o que importa, lute pelas suas vontades, desejos e paixões. E tem se tornado difícil a noção de coletividade, de pensar no todo, de pensar para fora de mim. E, como derivação desse mindset, eu tenho muita dificuldade em simplesmente aceitar o que Deus diz. E me coloco numa posição onde eu me vejo, como diziam as antigas versões bíblicas, recalcitrando contra os aguilhões. Ou seja, dando murro em ponta de faca, tentando resolver o que já foi resolvido por Deus. Da onde vem essa história toda? Não é nada isolado. Eu e você, nós estamos vivendo um contexto histórico que foi planejado na direção do hedonismo. E isso foi planejado por Satanás desde o início de tudo. É uma construção. Eu queria lembrar, a todos nós fomos criados de uma maneira preciosa e maravilhosa para vivermos debaixo da cobertura do nosso Pai. Nós estávamos em Cristo, em Deus, junto com o Espírito Santo, num jardim que representa um lugar ideal, que Deus preparou para o convívio nosso com Ele, de maneira profunda. Deus nos fez dotados de um extraordinário presente, que é o livre-arbítrio. E Ele nos colocou nesse ambiente de proteção, onde o Criador nos deu todas as especificações. Olha, aqui está o seu manual. Eu te criei para isso, para isso, para isso. Você tem valor, propósito e missão. Você domina sobre todas as coisas. E eu quero lhe proteger dizendo, essas são as suas especificações. E o Senhor nos deu a alegria de dominarmos. Como diz o Salmo 8, nós fomos feitos só um pouquinho menores do que os anjos. Mas houve uma interrupção. O meu inimigo, o seu inimigo, ele trouxe uma proposta. Qual é a proposta? A não aceitação. A desconfiança. A não concordância com o nosso Criador, com as nossas especificações. A proposta foi feita e nós, de posse do nosso livre-arbítrio, de posse da autoridade que nós tínhamos, que nos foi dada por Deus, nós decidimos que não aceitávamos o que Deus havia proposto e não aceitávamos as especificações que Ele nos deu quando da criação, e nós nos retiramos desse ambiente e nós nos colocamos debaixo da autoridade de Satanás.
aceitando a proposta do inferno, deixamos a nossa identidade, a identidade que Deus criou para ser, e adotamos a identidade que Satanás estava propondo para nós. Esse fenômeno se chama queda. Chamamos de queda. E esse fenômeno alterou profundamente a nossa saúde. Foi uma decisão que nós tomamos e que estamos levando adiante como a humanidade até o dia de hoje, decidindo viver fora das especificações do manual do nosso Criador. Estamos adoecendo. Porque, na verdade, isso se compara a tentar usar qualquer objeto. Por exemplo, você querer usar uma enxada para bater um bolo. Ou você querer usar um ferro de passar roupa para fritar um ovo. Você até consegue, mas é bem desajeitado. A situação é essa, a não aceitação pura e simples daquilo que Deus nos fez para ser, nos tornou em algo que nós chamamos hoje de órfãos. E instilou dentro de nós uma cosmovisão chamada orfandade. É toda uma perspectiva que nós criamos a partir da nossa não aceitação das especificações divinas, que nós usamos hoje para pautar a nossa vida, decisões e maneira de ver o outro, inclusive. A orfandade, ela é uma maneira que nós arranjamos para formar uma identidade. Já que na queda nós decidimos que não aceitamos o que Deus nos disse, então nós precisamos formar a nossa própria identidade a partir do que nós estamos vivendo e guiados pelo inimigo, infelizmente, porque nós nos sujeitamos à autoridade dele. E desde que o mundo é mundo, ele vem falando, ensinando, conduzindo a humanidade para esse lugar que se chama orfandade. Você sabe que ele foi o primeiro órfão, por decisão própria. Ele decidiu sair da casa do pai, porque quis. Quando ele nos viu sendo criados, ele decidiu que nos faria. Já que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, Satanás decidiu, eles vão ser a minha imagem e semelhança. Sim. E por isso ele propôs a queda. E por conta do nosso livre-arbítrio tão valioso e tão poderoso, nós aceitamos essa proposta. E nos transportamos para a autoridade de Satanás. Nesse lugar, a nossa saúde física, mental e emocional vem deteriorando, ano após ano, década após década, século após século, milênio após milênio. Estamos colhendo resultados hoje de toda uma jornada infernal com a humanidade. Resultado das escolhas da humanidade de não aceitar as especificações do nosso Criador. Quando eu estou falando aqui na ponta da minha saúde mental, aqui na ponta, já saindo do coletivo, eu estou falando em eu decidir que eu não sou órfã, eu sou uma filha amada de Deus. Eu estou falando em tomar consciência que por causa do meu livre-arbítrio, esse mesmo que Adão decidiu usar para nos afastar da aceitação das especificações do céu, esse mesmo livre-arbítrio eu uso agora para voltar para o meu lugar, porque Jesus veio para me reconectar com a minha originalidade, com aquela que eu fui feita para ser.
E na cruz, Ele me reconectou com essa Leila original, que agora pode vir à tona e pode viver de acordo com as especificações do céu. Tudo aquilo que ela foi feita para ser. E nesse lugar, a saúde mental, ela brota naturalmente, porque conectados na videira, sem esforço, nós vemos a seiva, o Santo Espírito de Deus operar em nós e fazer crescer todo o fruto do Espírito Santo de Deus. Então, falando com vocês hoje sobre saúde mental, sobre enfrentamento dos transtornos, sobre enfrentamento da depressão e da ansiedade que está graçando as nossas comunidades. Eu estou falando que nós temos o desafio de reconectar os nossos corações e as nossas congregações com a sua originalidade. Intencionalmente trabalhando a quebra do orgulho, para que a gente possa aceitar quem nós somos, feitos para ser. Quem eu fui feito para ser, eu só preciso aceitar. E receber isso do Senhor. O problema é que nós estamos literalmente nadando contra a maré. Em todas as culturas, no mundo inteiro, o discurso é o afastamento das especificações do nosso Criador. Se você perguntar em todas as culturas, no mundo inteiro, se as pessoas se sentem rejeitadas ou abandonadas, se elas se sentem sozinhas, você vai receber uma resposta positiva, com raras exceções. Porque a orfandade, essa condução que Satanás fez para o coração dele, né, ela foi instilada na humanidade como um todo. Mas se eu perguntar para você uma coisa bem básica, bem simples assim: é possível um ser humano estar sozinho em algum lugar do mundo de alguma maneira? Por favor, me dê uma resposta. Não é possível, porque Deus está conosco em todos os lugares. Se eu descer ao mais profundo abismo, Ele ali está. Se eu subir à mais alta das estrelas, ali Ele está também. O Senhor está conosco em todos os lugares. É virtualmente impossível você estar sozinho. Mas todas as culturas no mundo inteiro trabalham com essa mentira. E essa sensação do estar abandonado, do estar sozinho, do ter que lutar pelas suas próprias forças, vem causando um adoecimento crônico, contra o qual nós já temos as ferramentas para lutar. É o reestabelecimento de cada ser humano na sua identidade. Então, falando de mim e de você, quanto tempo nós levamos para aceitar que Deus nos ama? Se eu for falar por mim, eu vou falar de muitos anos. Eu passei a minha adolescência inteira lutando com baixa estima, e de maneira bem forte. Somente na minha idade adulta, já com filhos, é que eu consegui, pela graça e pela bondade de Deus, por conta de todo o esclarecimento que Ele foi me dando, a aceitar que Ele me amava e permitir que Ele me amasse e me render a esse amor, de forma que a minha estima foi curada. E eu, da insegurança básica de precisar validação em qualquer elogio, em qualquer... Eu era muito perfeccionista. Eu precisava acertar todas, porque a minha validação estava no que eu fazia. Pensa num adoecimento, preocupação, ansiedade, desse lugar.
eu fui transportada para um lugar de segurança. Ele me ama. Não tenho tempo para perder com ressentimentos, porque Ele me ama. A saúde mental, ela vem dessa segurança básica, basilar, fundamental e fundamentada em quem nós realmente somos. E a simples e tácita aceitação de quem nós realmente somos transforma a nossa psique. Nós estamos falando de uma luta da igreja contra todo o status quo cultural. Em primeiro lugar, por quê? Porque hoje a cultura diz que não há mais verdade. Qual é a verdade? É a sua verdade. Você se pauta pelo que você quer, pelo que você deseja, pela sua vontade. Essa é a sua verdade, ou seja, o ser humano não tem mais chão. Ele não tem mais referencial. Obviamente o adoecimento mental vem, pois se eu não tenho referencial externo para colocar os meus pés, eu vivo flutuando no mundo. Essa flutuação me traz um senso de insegurança impressionante, que é o que a gente está vendo nos nossos jovens, nos nossos adolescentes. E mais, assim, nós estamos sendo levados a nos pautar pelo que desejamos. O coração é a coisa mais volátil que a gente conhece. Os desejos, eles são extremamente voláteis, mas o mundo inteiro nos pressiona nessa direção. Seja o que você não é. Você pode escolher ser o que você não é. O mundo inteiro diz que isso é belo, bonito, importante, negando cada fibra do ser de uma pessoa, negando seus cromossomos, negando o seu próprio DNA. O mundo pressiona essa pessoa, negando os fatos para que ela seja o que ela não é. E eu levo isso para todos os campos da nossa existência. Seja uma pessoa ansiosa, todo mundo é ansioso. Não, você não é ansioso. Nós lançamos sobre Deus toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Seja uma pessoa depressiva, todo mundo tem depressão. Não, a nossa alegria vem do Senhor, porque a alegria no Senhor a nossa força é. Você percebe que a humanidade vem negando as suas especificações. E por conta disso, o adoecimento mental. Onde está a nossa cura, a cura da nossa psique? Na segurança de ser quem nós somos feitos para ser. Então, como igreja, o que nós precisamos é levar os nossos indivíduos para a verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu preciso conhecer a verdade sobre mim. Eu preciso conhecer a verdade sobre quem eu fui feito para ser. Eu preciso conhecer a verdade de como Deus me fez para ser. Nesse lugar eu encontro toda a segurança que eu preciso para sobreviver às intempéries da vida. Uma coisa que nós como humanidade estamos perdendo também, já que nós estamos tentando ser o que não somos, nós estamos perdendo toda a nossa segurança, a gente não é mais resiliente. Nós somos sim levados por qualquer vento, para qualquer lado, porque perdemos os nossos referenciais. O que eu estou querendo conversar com você agora é sobre o nosso desafio de voltar para as nossas originalidades, que é por isso que Jesus veio à Terra, para nos reconectar com quem nós somos, aleluia? E a saúde mental vai vir, ela vem. Quando nós estamos trabalhando com aconselhamento de ansiosos, de depressivos e outros transtornos, nós estamos trabalhando com o retorno dessas pessoas à sua originalidade. É verdade que todo transtorno tem que ser olhado com cuidado. As coisas, eu estou falando para vocês de verdade simples, mas quando nós estamos tratando do nível
de adoecimento ao qual nós chegamos, nós precisamos trabalhar com cuidado e atenção numa jornada de restabelecimento. Essa jornada de restabelecimento passa por saúde física em primeiro lugar. Nós precisamos olhar para o físico do nosso aconselhando. A nossa pergunta para os nossos queridos ovelhas da nossa igreja pode ser e precisa ser: quando você foi no médico? Como estão os seus exames? Você tem anemia? Você sabe como estão os seus níveis de vitamina D, as vitaminas B, as vitaminas K? Como é que está, como que estão as questões hormonais no seu organismo? Porque nós somos muito mais químicos do que imaginamos ser. A constituição química do nosso corpo, ela influi fortemente no pensamento. Fortemente. Nós somos levados a pensar mais negativamente ou mais positivamente também de acordo com a nossa ingesta. A ingesta vai fazer diferença no que você pensa, por incrível que pareça. Remédios têm efeitos colaterais no pensamento e nos sentimentos. As questões de contaminação no nosso ambiente, as ondas eletromagnéticas que nós estamos sujeitos o dia todo, elas têm influência também na nossa maneira de pensar. Nós precisamos avaliar o nosso sono, nós precisamos avaliar as movimentações, se nós estamos movimentando. Sabe, uma boa espreguiçada pode mudar o seu jeito de olhar para uma situação. Você acredita nisso? Porque ao fazer esses movimentos, você libera certos hormônios que vão atuar no seu pensamento. E por incrível que pareça, nós não espreguiçamos o quanto deveríamos espreguiçar. Nós não respiramos tão profundamente quanto deveríamos respirar. As questões de saúde mental passam pelas avaliações físicas. As questões de saúde mental passam também por uma revisão da história. Eu posso e preciso rever a minha história e ressignificar os acontecimentos, porque eu não sou refém do que me aconteceu. Não sou. Eu não sou obrigado a viver de acordo com aquilo que me aconteceu. Eu sou privilegiado em viver de acordo com o que Deus diz sobre mim, e não de acordo com o que me aconteceu. E esse é mais um reflexo das ações satânicas sobre nós. Ele nos força a viver de acordo com o que nos aconteceu. Porque nossa vida, olha a sua família, olha, sim, nós vamos olhar para tudo com respeito, e nós vamos tratar de tudo que nos aconteceu, porque o Senhor tem ferramentas para nos ajudar a ressignificar toda a nossa história, mas nós não somos refém dela. Nós somos protagonistas. De novo, quem você foi feito para ser? Não se submetam de novo a jugo de escravidão, pois foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Aleluia! Você vai olhar para o seu físico, você vai olhar para a sua história e tratar com ela, e você vai receber tudo o que Deus fez você para ser, assumindo a sua identidade como um filho amado, uma filha amada de Deus, que tem recursos do céu para ser saudável. Saudável. Em nome de Jesus. É claro que nós vamos usar todos os auxílios que Deus nos deu. Nós vamos precisar, como eu falei, olhando para o físico, ver as necessidades químicas do nosso organismo. E nesse sentido, uma terapia muito boa, feita com um psicólogo crente, bem firme em Jesus, vai nos ajudar tanto. E essa terapia aliada ao auxílio de um psiquiatra, guiado por Jesus, para cuidar dos receptores, no nosso cérebro, para trabalhar a recepção
de tantos hormônios como serotonina, dopamina e outros que fazem muita diferença entre nós. Tudo isso é auxílio, tudo isso é bom e tudo isso deve ser usado para a glória de Deus. Mas sobre todas as coisas nós vamos receber do Senhor a nossa originalidade. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, que fôssemos chamados filhos de Deus, o que de fato nós somos, aleluia. Eu preciso atuar de acordo com essa verdade, de novo, não me submetendo de novo a jugo de escravidão. Qual que é a nossa naturalidade? Naturalmente nós fazemos o que Adão fez. Diz a palavra de Deus que logo após a queda, ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim enquanto soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Na naturalidade, a gente continua fazendo isso até hoje. A gente se esconde de Deus. A gente se esconde de olhar para a nossa dor de frente. A gente se esconde de admitir as nossas mazelas. A gente se esconde de tratamento, de ajuda. A gente se refugia no silêncio, que é extremamente danoso para a saúde mental. Quando nós decidimos pelo isolamento, quando nós decidimos pelo silêncio, nós estamos decidindo pelo adoecimento. Porque esconder-se, como Adão escondeu, nunca foi saudável e não vai ser. Então, além de cuidar do físico, além de cuidar das situações de identidade, nós vamos precisar sair de nós mesmos e remover todo o isolamento da nossa história. Nós vamos procurar ajuda. Leila, mas eu tenho tanta dificuldade em admitir o que eu estou sentindo. Todos nós temos, você é igual a todos nós. Mas juntos nós vamos nos ajudando, tendo conversas do céu, ambientes do céu, orações do céu, que vão nos ajudar a sair de onde estamos e receber tudo que Deus tem para nós. Nós precisamos deixar, queridos, os mecanismos que nós usamos para alimentar essa falsa identidade que a gente foi construindo com o tempo. A gente precisa deixar para trás os mecanismos de compensação, que são essas tentativas de anestesiar ou de nos alegrar, né? Com uma boa carreira, ou tendo alguns objetos, ou com sucesso, inclusive na área eclesiástica. A gente vai compensando a nossa dor com sucesso, ou coisas semelhantes. O sucesso vem pelo Senhor, pela mão do Espírito Santo de Deus, mas não como um mecanismo de compensação. Eu também preciso parar de usar válvulas de escape, essas anestesias que eu uso para tentar acalmar a dor de ser quem eu não sou, né? De lutar com a baixa estima, de tentar um monte de coisas da igreja e nunca conseguir, de tentar receber de pessoas o que só Deus pode me dar. E aí entra um monte de coisas, né, que todos nós sabemos que estão presentes no nosso ambiente. Pornografia, uso de descompensação em alimentação ou compras. Você sabe, muitas coisas podem ser uma válvula de escape e também mecanismos de defesa, que pode ser agressividade, pode ser uma maneira muito estourada de ser, pode ser uma maneira muito passiva de ser. É um jeito de viver no qual eu estou tentando sobreviver à minha dor. Tudo isso traz muita dor para a gente, né? A saúde mental vai deteriorando dia após dia. Nós vamos tentando suprir as nossas necessidades básicas em tudo que não é Deus. De novo, eu estou dizendo para todos nós aqui, vamos parar de tentar ser o que não somos. Vamos receber o nosso afeto de Deus. Vamos receber a suficiência em Cristo, em nome de Jesus. Vamos aceitar que somos profundamente amados. E vamos nos render ao agir de Deus na nossa mente. E vamos nos transformar pela renovação da nossa mente, para que nós possamos
viver a boa e perfeita e agradável vontade de Deus. Aleluia! A saúde mental e emocional começa nesse relacionamento pleno e plenamente desenvolvido com o seu Criador. Ela começa em você concordar com Deus. Em relação a todos os aspectos da sua vida, vivendo o que Ele diz. E pronto. O lugar seguro. Aceito, ressignifico a minha paternidade, eu escolho ser filho, filha, eu resolvo a minha identidade, eu sei quem eu sou. E nesse lugar, a saúde mental e emocional encontra um ponto de partida para ajuste e desenvolvimento sadio, amém? Venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso.